Podemos? Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu tenho feito, porque volta e meia vocês me pedem, até nos comentários do sorteio, professora, escreve aí os livros que a senhora está lendo, ou professora, escreve os livros que a senhora mais gostou ultimamente, ou os livros da sua vida, né? Alguma coisa assim. Então eu pensei, me inspirando em outros canais de leitura, vou fazer um vídeo dos livros que eu li recentemente e os livros que eu estou lendo no momento. Pensei em fazer isso. Claro, a gente vai dar uma passada rapidamente em cada livro, porque não dá para fazer uma resenha de cada um deles, porque se a gente fosse fazer uma resenha de cada um deles, ia ficar maior que um book haul, né? Porque eu costumo ler ou reler vários livros ao mesmo tempo. Então eu vou falar rapidamente sobre os livros que eu li recentemente, tá? No último mês, assim, 2 meses, e nos livros que eu estou lendo, tá? Então, livros que eu li recentemente. Eu reli recentemente o Urupês do Monteiro Lobato. Até aqui no canal tem um vídeo especialmente sobre esse livro, que eu, a metade dos contos ou mais, eu fiz uma resenha para vocês, sem dar spoiler, como vocês dizem hoje, né? Eu só não contei o finalzinho, mas contei para vocês toda a narrativa. O Urupês é um livro de contos do Monteiro Lobato, que foi muito importante para a literatura brasileira e foi um dos livros que o Monteiro Lobato se dedicou para a literatura adulta. Eu até brinquei no vídeo que hoje em dia, quando a gente diz literatura para adultos, parece que tem uma conotação sexual, mas não tem nada a ver. No caso do Monteiro Lobato, é só para a gente fazer aquela distinção, porque ele ficou conhecido pela literatura infantil, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo e todos aqueles personagens. A literatura para adultos, que são os contos, nem todo mundo conhece. Nesse aqui, Urupês, o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar 14 contos para adultos, e a gente vai encontrar nesses contos para adulto assassinato, trapaça, descaso do governo em relação ao caboclo, em relação ao sertanejo, traições entre amigos ou entre marido e mulher, etc, etc, tá? Eu não vou contar de novo todos os contos, mas quem quiser saber mais detalhes dos contos, dá uma olhadinha na resenha que eu fiz recentemente e tá aqui no canal, tá? Então, esse livro eu reli recentemente. Muitos dos livros de literatura brasileira que eu pego assim para preparar minhas aulas, hoje para o canal, antigamente lá para a universidade ou até para a escola de ensino básico, eu releio, porque em se tratando de literatura brasileira ou literatura portuguesa, eu já li um número considerável de livros, mas sempre digo para vocês, não é mérito meu, não é por eu ser mais inteligente ou menos inteligente do que qualquer pessoa. Eu li muito de literatura brasileira porque é a minha obrigação, né? Eu me formei em letras, depois lecionei na faculdade de letras mais de 2 décadas. Então eu li porque era o meu ganha-pão, né? Para preparar as aulas, tá? Então eu reli recentemente o Urupês do Monteiro Lobato.
Outro que eu li, cadê ele? Outro que eu li, esse aqui eu não reli. Esse aqui eu nunca tinha lido, o Cândido do Voltaire. A gente sabe que o Voltaire foi um dos filósofos mais importantes do século XVIII. A gente diz até que ele foi a figura assim mais marcante ou mais brilhante, até é considerado assim, do iluminismo francês e até mesmo do iluminismo universal, de tão influente que ele foi na construção de ideias do século XVIII. A gente sabe que ele influenciava os colegas pensadores, que ele influenciava os grandes monarcas governantes, né? E nesse livro aqui, Cândido, o que conta? Conta a história, vamos dizer assim, de um empregado apaixonado por uma princesa que, quando resolveu ingenuamente pedir a mão da princesa em casamento, ele foi expulso lá do reinado. Ele foi expulso e coincidiu com uma guerra que começou naquele reinado. Então ele foi passando, aí ele meio que se perdeu da namorada, vamos dizer assim, né? Da amada dele, que era Cunegunda, ou Cunegundes, ou Cunegunde, porque conforme o livro varia um pouco de nome. Então ele, depois de ser expulso desse reinado, ele começou uma verdadeira maratona por vários e vários países à procura da sua amada. Gente, assim, mais ou menos por cima, eu fui marcando. Ele visitou assim a Holanda, o Suriname, ele visitou o Peru, ele visitou Buenos Aires, ele visitou no Peru lá a cultura dos Incas, ele visitou, deixa eu ver mais, eu cheguei a anotar, ele visitou o Paraguai, ele visitou assim, ele visitou a Argentina, um sem fim de países que o Voltaire vai mostrando aqui. Em todos eles, por um motivo ou outro, ele ou os personagens que acompanhavam ele passavam por sofrimentos, passavam por terremotos, passavam por torturas físicas. E por que o Voltaire escreveu esse livro? Porque o Voltaire, ele era um crítico assim ferrenho daquela teoria otimista do Leibniz, aquele filósofo alemão. Então ele mostrava assim, tá todo mundo sofrendo, mas tá tudo bem. No fundo era isso que Deus queria. Ele fazia uma ironia ao sofrimento e a pessoa sempre pensar, eu tô sofrendo, mas tá tudo bem. Porque ele achava um exagero aquela teoria otimista do filósofo alemão Leibniz, tá? Então, esse livro aqui é um livro, vamos dizer assim, de aventura, de uma maratona, passando por países, contando até histórias que aqui a gente pensa, isso só acontece em livro. Mas depois, se a gente for parar para pensar, isso não é nada, deve acontecer coisas piores. Como, por exemplo, pelo caminho, a amada dele encontrou uma velha, e ele encontrou também uma velha muito feia, muito horrorosa e tal, que ela tinha um problema para sentar.
E lá pelas tantas ela acabou contando que ela já tinha sido uma princesa, uma rainha, alguma nobre muito bonitona, muito cheia das roupas bonitas, mas também no lugar onde ela morava também foi invadido pela guerra. E o que faziam com as mulheres? Porque ela foi levada, né? Como acontecia com as mulheres na guerra, como acontece até hoje, ela foi levada quase como refém, como fazem com as mulheres, às vezes levam as mulheres até para ser escravas sexuais dos soldados. A gente sabe que hoje ainda acontece isso, mas lá pelas tantas, por causa de vários motivos, inclusive pela fome, as pessoas começaram a se matar ou mesmo pegar os mortos que estavam por ali para comer a carne desses mortos por causa da miséria da guerra, da fome. E um dia ela disse que determinado grupo de soldados, não se sabe se por pena ou por outros interesses depois, né, para as mulheres trabalharem para eles ou sei lá, eles tiveram a ideia de não matar as mulheres. Eles tiveram a ideia de, como eles também estavam na miséria, sem alimento, as terras já todas também, de certa forma, terminadas, né? Acabadas com as guerras, com as bombas, eles começaram a arrancar uma das nádegas das mulheres. Uma das nádegas, por quê? Porque era ali naquele lugar que tinha mais carne. E eles começaram a arrancar uma das nádegas das mulheres para comer, para servir de comida. Quando a gente está lendo isso aqui, que o Voltaire escreve no Cândido, a gente pensa, é só coisa de livro mesmo, que barbaridade. Mas se a gente for ver, nas guerras acontecem torturas e mutilações muito piores que essa. Mas aqui ele conta de um tom irônico, quase como uma curiosidade, porque a velha só podia sentar de um lado e se queixava muito quando ia sentar. E tem muitas outras aventuras aqui e característica de cada lugar que ele passa, de cada país, que vale a pena ser lido. E vale a pena ser lido principalmente porque é de Voltaire. Volto a dizer, um dos filósofos mais importantes da literatura e da filosofia universal e do iluminismo francês e universal, tá? Então esse eu li recentemente por influência do meu filho, que está fazendo mestrado e que se dedica a Voltaire desde a graduação. O meu filho que é escritor e historiador, tá? E aqui a gente tem a mania de ler os mesmos livros em edições diferentes. Então a gente leu primeiro nessa edição da Penguin. Eu li, tem anotações minhas e anotações do meu filho, escritor, e depois a gente comprou esse outro aqui da Martine Claret, porque principalmente o meu filho, bem mais do que eu, ele gosta de fazer comparações entre as traduções, né? Que em geral os tradutores são diferentes, claro, das editoras. Outro livro que eu li recentemente, eu não tinha lido até hoje, gente, foi esse aqui, O Apanhador no Campo de Centeio. Confesso que eu não tinha lido até o dia de hoje. Eu digo até o dia de hoje, até um mês, 2 meses atrás. Confesso que eu não tinha lido, porque é um livro muito importante, muito citado na literatura e muito comentado, muito comprado, muito esgotado, né? E eu não tinha lido ainda. Aí resolvi ler. O meu filho leu a primeira vez, não gostou muito. E daí eu fui ler por curiosidade. Eu gostei muito, porque eu penso que eu me identifiquei mais, porque aqui é a história de um adolescente pós-guerra, né? Então eu fui adolescente um pouquinho depois desse adolescente aqui, né?
porque pós-guerra, a guerra ainda terminou na década de 40 e eu nasci no final da década de 50, em 58. Então as coisas ainda eram mais ou menos parecidas. Diz aqui que esse adolescente, ele tinha sérios... Bom, tem vários pontos aqui que a gente poderia comentar. Mas eu, na condição de professora, qual o ponto que mais me chamou a atenção nesse adolescente aqui, nesse adolescente pós-guerra? Não é porque ele estava perdido, não é porque ele se lembrava do irmão dele, não é nada disso. O que me chamou mais atenção nesse adolescente aqui é que esse adolescente, embora em boas condições financeiras, embora tendo todo o apoio financeiro da família, inclusive a avó dele dava muito dinheiro para ele quando ele precisava, ele tinha sérios problemas escolares. Ele vivia trocando de escola, ele vivia sendo praticamente expulso das escolas por onde ele passava. Então hoje a gente sempre imagina adolescente que abandona a escola, adolescente que é expulso da escola, adolescente que tem que passar de escola em escola. A gente sempre liga isso à imagem da escola pública. Parece que é só adolescente de escola pública que passa por isso. Tem que trocar de escola, abandona a escola, não suporta a escola, o adolescente não gosta da escola, os professores não gostam dele. Mas nesse caso, era um adolescente classe alta e mais ainda, pelo que eu pude observar, era um adolescente que lia muito. Era um adolescente que lia muito, era um adolescente que chegava a fazer os trabalhos para os colegas dele. Os colegas dele pediam para ele fazer os trabalhos. Então, agora me fugiu, Holden, o nome dele, né? Como é que me fugiu o nome aqui? Deixa eu ver. Me deu um branco no nome. Eu acho que é Holden, sim. Cadê o nome dele aqui? Bom, mas deixa eu continuar contando. Ele, inclusive, procurava os professores. Cadê? Ele procurava os professores, como ele procurou bem no início do livro, para saber por que ele tinha ido mal numa prova. O professor, no fim, fala, e para mim, na condição de professora, eu não aceito os argumentos do professor. Eu não aceito os argumentos que as escolas utilizavam para não aceitar o Holden. É Holden o nome dele? Quem tá vendo aí e já leu o livro, se eu tô errando o nome dele, vocês devem estar morrendo de rir, né? É pena que meu filho não tá aqui, tá lá no quarto, que eu ia perguntar para ele. Daqui a pouco eu me lembro, mas parece que era esse o nome dele, mas não vem ao caso. Eu até risquei bastante esse livro. Então, assim, gente, o Selinger, que é o autor desse livro, ele é considerado pelos críticos literários como o inventor da adolescência. E eu sei bem o que é isso, porque eu vivi essa época e o protagonista aqui viveu um pouquinho antes, até a adolescência, um pouquinho antes da minha. Antigamente, a gente passava praticamente da infância para a idade adulta. Por quê? Porque as pessoas, em geral, muito cedo tinham as suas responsabilidades, muito cedo. Então elas não tinham aquele período que hoje
os adolescentes têm, e às vezes até estendem a adolescência, né? Estendem para baixo e estendem para cima. Ou seja, começam a adolescência bem cedo, já se acham adolescentes, às vezes com 10, 11, 12 anos, e a adolescência vai lá para os 30, vai depois passando dos 30. Não, antigamente as pessoas eram crianças e lá com seus 12, 13, 14 anos, às vezes as meninas já se casavam. Aí eu não sou desse tempo, porque eu fui me casar com 24 e ter filho com 28. Mas muitas colegas minhas se casavam cedo. Não tão cedo assim como no tempo da minha avó ou da minha mãe. Embora minha mãe também não tenha se casado cedo, se casou com 23. Mas no tempo da minha avó e das irmãs da minha mãe, elas se casavam com 13, 14 anos. Então elas passavam quase que da infância já à idade adulta. E os homens da mesma forma, embora muitas vezes não se casassem tão jovens, mas com 13, 14 anos já estavam trabalhando parelho com o pai para sustentar a casa. Hoje, mesmo nas classes menos favorecidas, as pessoas ainda têm aquele período de adolescência. E quando é que apareceu pela primeira vez, segundo os estudiosos da literatura, pela primeira vez tão bem organizada essa adolescência? Ou seja, que a pessoa está perdida, que a pessoa está questionando valores, que a pessoa está com a cabeça confusa, que a pessoa gosta de ficar perambulando pela cidade, porque assim como ele perambulava pela cidade, eu lembro de mim perambulando pela cidade de Porto Alegre, né? A minha geração, porque volta e meia eu brigava em casa, porque fui uma adolescente rebelde, daí ia para Porto Alegre, porque lá a gente tinha os nossos parentes, os nossos amigos, e eu adorava andar caminhando, né, pela cidade de Porto Alegre, assim como o Holden ou Marques. O nome do protagonista do apanhador é Holden, né? Me deu um branco, agora eu não acho aqui. Nem ouviu. Tá, segue. O nome do protagonista é o de menos, tá, gente? Me deu um branco. O importante é que... Por que esse livro é importante? Porque esse livro, pela primeira vez, segundo a crítica literária, traz um protagonista adolescente como hoje a gente ainda vê adolescência. Questionador, perdido, questionador da escola, por isso ele vivia sendo expulso da escola, porque ele era inteligente, ele lia muito, ele mesmo diz aqui, ele lia um livro atrás do outro e mesmo assim os professores nunca entendiam ele, nunca reconheciam o valor dele, estavam sempre pedindo para ele trocar de escola. Claro que tem mil outras questões aqui. Tem questões do tipo, será que ele era quase um paciente psiquiátrico? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a adolescência dos anos 50, 60 foi uma adolescência bem problemática também. Cada década com seus problemas, né? Então tem várias abordagens aqui. Eu tinha que escolher uma para não ficar o vídeo muito grande. Eu escolhi essa da escola que não compreende o aluno questionador, da escola que procura isolar, excluir, até expulsar esse aluno questionador, tá? Então esse eu li recentemente, gostei muito. Outro, gente, que eu li recentemente, que vocês vão agora se matar de rir. Se matar de rir, não pelos livros, né? Porque é Machado de Assis. Esse eu reli. E esses dois aqui eu já li e reli 300 mil vezes. Mas vocês vão rir, porque eu tô sempre sorteando aqueles livros lindos, maravilhosos, bonitos, cheirosos. E olha em que livro eu reli
o Esaú e Jacó e o Memorial de Aires do Machado de Assis. Neste livrinho que olha o estado que ele está, gente. Olha o estado. Esse livro tem séculos. Olha o estado que o coitado tá. Era do meu tempo, acho que de estudante de letras ou recém-formado. Olha o estado. É que eu fico com uma peninha de botar fora os livros e eu fico com a impressão que ninguém vai querer os livros feios e horrorosos. Aí eu fico guardando para mim e de vez em quando eu fico tipo com pena deles e vou reler neles mesmo. Aqui eu acho que tem até um esqueminha que eu devo ter feito há muito tempo, quando era estudante ou já professora, tá? Então, eu reli, isso que eu tenho um novinho aqui, ó, da Penguin, Esaú e Jacó, novinho, com cheirinho de novo, tá até com cheirinho do incenso da livraria, que eu vou colocar no próximo book haul. Acho até que eu já coloquei em um, ou não coloquei, mas eu quis ler nesse aqui, tá? Então, não, tá, é que eu pensei que iam me perguntar uma coisa. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, já pelo nome a gente vê, né? Deve ter alguma coisa bíblica aí, né? E os nomes dos protagonistas também não deixam de ser nomes bíblicos ou até históricos, porque os gêmeos aqui eram o Pedro e o Paulo. E da mesma forma que Esaú e Jacó lá na Bíblia, eles brigavam na barriga da mãe, que era a Rebeca, se não me engano, lá na Bíblia, que Esaú e Jacó tinham aquela rivalidade. Aqui no livro, o Pedro e o Paulo brigam muito na barriga da Natividade, que é a mãe deles. Inclusive, ela foi numa cartomante antes, quando estava grávida, e a cartomante já tinha dito que eles iam brigar muito. E eles realmente, durante toda a vida, eles foram rivais, porque o Pedro, ele fazia medicina e o Pedro era a favor da monarquia, do império. E o Paulo fazia direito e era republicano, porque aqui a história se passa bem na fase que passa do império para a república. Então, um deles era monarquista e o outro era republicano. O que era monarquista, o Pedro, ele fazia medicina e tal, e eu acho que aí também tem uma conotação o nome Pedro com o apóstolo e com as curas, né? Que ele foi fazer medicina. E o Paulo, que era das leis, né? Que era da organização jurídica, ele foi para o lado dos republicanos. Além disso, os dois se apaixonaram pela Flora, que segundo o conselheiro Aires, porque depois no segundo livro que tem aqui nesse volume é o Memorial de Aires, mas o conselheiro Aires também faz parte aqui, porque ele era amigo da família. O conselheiro Aires sempre disse que a Flora era uma incógnita. Ela era assim um mistério, não dava para definir. Aí lá pelas tantas, dizem aqui no livro que ela começou, como diziam antigamente, daí já tem o componente do Freud, né? Ela sofria dos nervos, porque ela às vezes ficava meio estranha e tal. Então os dois estavam sempre competindo pelo amor dela e estavam sempre competindo por política e tal. Então eu não vou dizer até o final, porque eu sei que vocês não gostam, a geração de vocês, né? Eu não me importo, mas respeito. Vocês não gostam que dê spoiler, como vocês chamam. Então não vou dizer o final, tá? Então vocês têm que ler o livro para saber. Eu fico louca para contar a história do início ao fim, mas eu sei que vocês não gostam. Meus filhos já me disseram e eu vejo às vezes os jovens que Pode são contar. os jovens, depois eu te conto então.
Os jovens que são booktubers sempre dizem, não vou contar o final, não vou dar o spoiler, ou me xingaram porque eu dei spoiler e tal. E depois tem nesse mesmo querem volume... que ela conte, deixe nos comentários. Depois tem nesse volume o Memorial de Aires. O Memorial de Aires foi o último livro que o Machado de Assis escreveu. E ele escreve bem assim, é um memorial, e ele escreve bem quase que em forma de diário, né? Então o que ele faz, os 2 romances que ele acompanhou, né, de amigos, a mulher que ele foi apaixonado e etc, etc, tá? Esse é o segundo Memorial de Aires. Então, eu li recentemente este também. E esse aqui, eu também li, esses eu reli, tá, gente? Esse aqui eu li recentemente, eu não tinha lido, nunca tinha lido. Esse é outro livro famoso que eu não tinha lido até então. E quando eu comecei a ler, gente, no início eu fiquei com um pouco de pena do Caliban, como chama, como a Miranda chama, porque aqui é a história de um jovem meio estranho e tal, mas todo educadinho, que ele ganhou na loteria de uma hora para outra. E qual era o sonho dourado dele? Nem era comprar isso, comprar aquilo. Era fazer com que uma guria, também bem jovem, estudante de artes, se apaixonasse por ele. Esse aqui a maioria deve conhecer a história, porque eu acho que o filme tem várias versões. Eu me lembro quando tem uma série na Netflix. Tem até série. E o que é baseado no livro. Ah, tá, não sabia. Aqui estão me dizendo que tem até a série na Netflix, então vocês já sabem toda a história. Então eu posso falar à vontade do livro. Então, o sonho desse jovem estranho era conquistar essa guria, né? Que era de uma outra classe social que não era dele. Então, o que ele fez? Ele comprou um furgão, né? Que chamavam na época, não sei como é que chamam hoje, um caminhonetão grande assim, que ali atrás dá para abrir e colocar bastante coisa. Ele comprou um furgão e raptou. Hoje a gente chama sequestrou. E levou ela para um cativeiro, que o cativeiro no livro e no primeiro filme, daí depois eu não sei as outras versões, ou até na série, é no porão do porão, né? A casa tem um porão, é no porão do porão. Levou para lá. No início, eu tinha até um pouco de pena dele no livro. Mas depois, gente, foi me dando uma raiva. Não sei se é porque eu trabalhei durante 33 anos nas penitenciárias, como eu conto para vocês, e daí eu sei bem, assim, né, de tanto ler processo e entrevistar ali juridicamente, né, psicopatas ou abusadores, começou a me dar um nojo daquele jovem que queria obrigar a Miranda a gostar dele, achando eu dou tudo que ela quer, eu compro tudo que ela quer. E ela no início, ela tinha a ilusão que ia fazer ele se encher o saco dela, vamos dizer assim. Porque daí ela começou a pedir coisas para deixar ele ocupado na rua também, para tentar fugir, que ela até chegou a querer começar a fazer um buraco, mas nunca que ela ia conseguir, né? E começou a pedir coisas com a ilusão que ele ia pensar, ai, que guria chata, vou largar essa guria de mão. E no fim, não. E no fim, vai, que ela acaba morrendo. Daí, gente, me fez lembrar, enquanto eu tô lendo o livro, várias coisas de psicopata. E daí eu vou contar uma bem rapidinho para vocês, que é assim, ó, que eu até já contei aqui em casa, já contei para os meus ex-alunos. Claro que eu não vou dizer nomes, então eu vou chamar
essa minha ex-colega de Miranda, tá? Que é a mesma protagonista do livro. Em uma das penitenciárias que eu trabalhei, aliás, em todas, sempre tinha aqueles psicopatas, né? Tinha aqueles chefes de quadrilha que não tem nada de psicopata. Eles querem dinheiro mesmo, eles se organizam para ir assaltar e etc. Mas tem aqueles psicopatas que não é o dinheiro que eles querem o sofrimento da pessoa, eles querem o aprisionamento da pessoa. Então tinha um lá, a psicopata, que era abusador de crianças. E ele tinha vários processos, não me lembro se era 9, 11, 12, de abuso de crianças. Quando ele ia no setor jurídico, eu dizia, vou botar o nome dele, do apelido aqui do livro, de Caliban. Eu dizia, Caliban, tu sabe dos processos que tu tem. Então, é tudo crime hediondo. O que tu conseguir, o que o juiz te der, seja o que for, progressão de regime, livramento condicional, o que vir, como se diz na gíria, é lucro. Tu sabe bem dos teus processos, né, Caliban? E ele dizia, sim, doutora Márcia, sim, porque o psicopata, quando ele não tem por onde fugir, ele pensa, bom, vou reconhecer. Só que quando ele ia na entrevista com a psicóloga e assistente social, ele negava até a morte, porque elas não estavam ali para ver processo, nem era obrigação delas, né? Elas estavam ali para examinar a cabeça dele, se ele tinha condições de ganhar algum benefício na execução da pena. Aí que eu vou contar para vocês, olha que horror. Aí um belo dia eu estava na sala delas, porque tinha a sala da parte jurídica e a sala da parte da assistente social e da psicóloga. Eu estou na sala delas, conversando justamente sobre ele, porque elas estavam me dizendo, Márcia, mas o Caliban, lembra que eu apelidei ele do livro, mas o Caliban tem mesmo esses processos. A gente viu que na análise jurídica tu botou tanta coisa de processo que a gente fica apavorada, porque ele tem bom comportamento, ele participa das reuniões, ele faz tudo que a gente solicita e ele sempre nega. Aí eu disse, Miranda, lembra que eu botei o nome da protagonista daqui? Eu disse, Miranda, ele tem sim, ele nega, mas ele tem todos esses processos. Aí o que aconteceu, gente? Enquanto a gente estava falando, alguém bate na porta. Como eu que estava em pé, porque eu já estava de saída da sala, eu abro a porta. Quem tá bem faceiro com um presente na mão? O Caliban. Só que o presente não era para mim, graças a Deus. Era para Miranda. E com um agente escoltando ele, embora ele tivesse livre acesso ali ao nosso pavilhão, porque em geral esses psicopatas do tipo dele, que são abusadores de criança e de animais, porque ele gostava de cortar o rabo dos gatos, as orelhas dos gatos, essas coisas horrorosas, eles não oferecem mal ali pra gente, pra segurança pública, porque a gente não tem graça para eles. Eles querem torturar a criança e torturar animal, torturar a gente indefesa. Aí era ele bem faceiro, trazendo um presente para Miranda. E vocês sabem que os presos, eles fazem aqueles coisas de artesanato, na rua não sabem fazer nada, mas lá dentro fazem coisas lindas. Ele estava trazendo um presente e ele chegou na sala, muito educadamente, como ele, né, fingia ser, e deixou o presente ali em cima para doutora Miranda, né? Botei o nome da protagonista. E daí foi embora. E nós fomos olhar. Ele tinha feito como se fosse um sítiozinho, e tinha um castelo.
e uma entrada bem bonita, bem florida, tudo no artesanato, com pedra, sabão, com florzinhas e tal. Só que a gente começou a olhar mais atentamente e eu disse, olha aqui, Miranda, olha aqui o que ele botou bem no início desse sítiozinho. No início do sítiozinho, ele tinha feito com pedra, sabão, uma coisinha assim e dizia, bem-vinda, doutora Miranda. Claro que era o doutora, o nome dela verdadeiro. Bem-vinda, doutora Miranda. Parecia uma lápide aquilo ali. A gente se deu por conta, mas isso aqui até tá parecendo uma lápide. Aí nós começamos a olhar, ele tinha feito tipo um castelinho, que era uma torre. E daí a torre também tem outra simbologia, né? A torre tem simbologia do aprisionamento, a torre tem a simbologia fálica, né? Simbologia do órgão genital masculino, que oprime, digamos assim, a parte feminina. Então a gente viu isso nas torres, aprisionava as princesas e tal. E a gente foi mexer naquela torre, foi olhar, vamos ver se tem uma janelinha. Quando a gente mexeu, a gente viu que aquilo era solto. A torrezinha era solta, era acoplada num quadradinho assim. Então a gente podia tirar a torre e colocar a torre. Vejam que tanta simbologia. Ao mesmo tempo que ele queria enganar a Miranda e dizer que ele era bonzinho, que ele era um preso comportado e tal, quanta coisa nefasta tinha naquele presente que ele foi dar justamente para ela, que estava querendo ajudar, não para mim, que disse, tu tem tantos processos, tu sabe, Caliban, tu tem processo de crime hediondo. Não, justamente para que queria ajudar, para que representava ali a coisa boa, a coisa bonita, a bondade. O que ele queria? Uma lápide, uma torre para aprisionar, uma torre que se tirava para sufocar. Então eu comecei a ler este livro e lá pela metade eu já estava assim não aguentando mais esse Fred, né, que era o nome dele, esse Caliban aqui, que ela apelidou porque é um personagem do Shakespeare, né? Numa tragédia ou num conto, que ele era filho de uma bruxa com um demônio, alguma coisa assim, né? Então, esses eu li recentemente, tá, gente? Desculpa tá ficando um vídeo desse tamanhão. Agora eu vou falar rapidamente dos que eu tô lendo. Eu tô lendo esse aqui, Sem Medo de Viver, que é o livro espírita. Eu tô recém na página 101. Conta a história do Sérgio, que ele veio do interior para São Paulo. Ele trabalhou um tempão de office boy e depois de muita luta ele foi para uma empresa maior. E da empresa lá pelas tantas ele achou que ia ganhar uma promoção e para surpresa dele, quem ficou no lugar que ele pretendia? O sobrinho do dono da empresa. Num primeiro momento ele ficou muito irritado, pensando só porque é um filhinho de papai, só porque é um riquinho, vai ver, não sabe nada. Para surpresa dele, eles se tornaram os melhores amigos e ele agora está namorando e vai casar com a prima desse que ficou no lugar que ele pretendia, com a prima, que é a Lete, o nome dela, e esse filhinho de papai, mas que é uma pessoa muito boa, que está ensinando o Sérgio a ver o lado bom da vida, era o Flávio. Então ele vai, inclusive, ele mudou tanto de vida que ele vai, inclusive, casar com a filha do dono da empresa. Ele veio para São Paulo para procurar uma vida melhor para os pais e para a família, porque ele achava que lá no interior, onde só se plantava, se criava bicho, nunca ninguém ia ser nada na vida. Para surpresa dele, agora quando ele voltou para o interior, anos depois,
para o casamento de um dos irmãos, o irmão está muito bem de vida só vendendo galinha e os ovos das galinhas, porque ele foi se organizando e agora tem uma granja, vende um monte de galinha de ovos. E ele está muito surpreso, como assim? Ele ficou no interior, não veio para a capital, não se esforçou numa empresa e está praticamente melhor do que eu. Então, o que o livro até agora ensina muito, como eu disse para vocês, eu estou recém na página 101, é o que o próprio título diz, é sem medo de viver. Porque o Flávio, o gerente da empresa, o sobrinho do dono, e a Arlete, a filha do dono, que vai casar com o Sérgio, eles dizem muito isso para o Sérgio. Não leva em conta só o dinheiro, leva em conta o amor e a amizade das pessoas, leva em conta o que Deus pode te proporcionar de uma hora para outra. E o Sérgio sempre diz, vocês dizem isso porque vocês nasceram ricos, vocês não sabem o que é a trabalheira de ser pobre. E eles dizem não, então eles estão muito assim, insistindo com o Sérgio nisso. Aqui diz, a felicidade é a conquista do sucesso interior. Sentir-se realizado, feliz, amado e próspero é uma ambição natural de todos nós. Todavia, só conseguiremos chegar ao topo se tivermos o otimismo audacioso de confiar nos poderes do invisível. Sob a proteção do amor do universo, seguirmos para frente sem medo de viver, tá? Esse livro aqui é muito bom. Depois que eu terminar de ler, eu conto um pouco mais para vocês. Esse aqui eu estou relendo. Esse aqui é outro que eu já li, reli 500 mil vezes. Eu também até já fiz uma resenha aqui pro canal, até já falei bastante sobre Euclides da Cunha, mas eu me propus a reler, sobretudo, a primeira parte do livro, que para mim é a parte mais chatinha, porque o livro se divide em 3 partes, a terra, o homem e a luta. E na parte da terra, o Euclides da Cunha praticamente dá aulas e mais aulas de geologia, de geografia, de tipo de solo, de tipo de vegetação. Então, lá pelas tantas, fica uma coisa muito cansativa. Aí eu fui reler calmamente essa primeira parte, já li toda a primeira parte, já reli, e daí como eu já reli toda a primeira parte, eu já... agora eu vou reler até o fim, então tô na parte do homem. Mas na parte da terra, eu separei bastante coisa que eu não me lembrava e nem tinha me chamado a atenção. Aqui me chamou a atenção o que é um higrômetro, não sabia o que era. Aí me chamou a atenção que ele diz que higrômetro é algum aparelho que a gente mede a umidade da terra ou a umidade daquele lugar ou a possibilidade de conservação daquele lugar. E ele diz que lá pelas tantas, num determinado ponto de todo aquele sertão que ele estava vendo, ele encontrou um lugar que ele viu que ali devia ter muita água ou muito clima bom. Por quê? Porque ele encontrou um soldado que parecia estar dormindo e o cavalo do soldado, que até agora a gente pensa, né, quem está lendo, e até uns críticos literários também, então virou meio que uma lenda, será mentira, será verdade, porque o Euclides contou como uma verdade, mas a gente fica pensando, será que é? Ele encontrou um soldado morto e o cavalo do soldado que tinha meio que ido por cima assim de um arbusto, a crina do cavalo voando, né, ao vento, e o soldado, segundo Euclides,
estava parecendo assim que estava dormindo, e o cavalo também estava intacto. E sendo que pelas contas do Euclides, porque ele estava acompanhando ali o que chamou a Guerra dos Canudos, mas claro que a gente sabe que tecnicamente não foi uma guerra, né? Porque foi um conflito interno entre os sertanejos e as tropas do governo. Ele, segundo Euclides, parecia que eles estavam, que o soldado estava dormindo e que o cavalo tinha se enganchado ali naqueles arbustos, naqueles galhos. Só que pelas contas dele, esse soldado e esse cavalo já tinham morrido há 3 meses. E estavam assim praticamente dormindo. Eu não me lembrava disso na primeira, segunda, terceira, quarta, milésima vez que eu li. Depois eu vi que ele fala também de Saint-Hilaire, aquele botânico, né, que visitou o Brasil para estudar toda a flora que tem aqui, dar nome a ele. No fim ele deu nome a não sei quantos 1000 espécies de árvores e acabou estudando os insetos também. Ele também passou pelo Rio Grande do Sul, conta a história, ele passou por aqui lá do tempo do Império, né? Mas ele passou pelo Rio Grande do Sul, ele foi a Rio Grande, ele então foi no sul do Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, lá em Chuí, mas aqui no litoral norte, em Tramandaí, ele passou também em Torres. Então Euclides fala também no Saint-Hilaire. O que mais? Uma coisa que ele fala muito nesse subtítulo aqui, como se faz um deserto, é o mesmo que o Monteiro Lobato fala aqui na Velha Praga. A velha praga e como se faz um deserto é o homem. A velha praga aqui é o homem que vai devastando tudo, desde o índio, segundo diz aqui o Monteiro Lobato, não só o caboclo, segundo o índio, que às vezes faz